Novo convite à tribuna do senhor Alexandre de Moraes, representante da empresa Oswaldo Fernandes S.A. Artes Gráficas. Boa tarde a todos e todas. Senhor doutor presidente Antônio Barra Torres, nossos cumprimentos. Senhora doutora Meiruz, segunda diretora. Senhor Daniel, da terceira diretoria. Senhora Danitza, senhor Romilson e o senhor procurador, doutor Fabrício, os nossos cumprimentos. Não preciso mais homenagear a Anvisa, mas digo que merece todas as homenagens e a nossa confiança depois de tudo que vivemos nos últimos anos. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, senhores servidores e senhoras servidores. Muito bem, o foco aqui tem a ver com a missão da Anvisa. A Anvisa tem missão, visão e valores. É muito importante a gente recuperar toda hora e falar disso na sociedade civil, né? Aquela que não participa todo dia das decisões nos níveis de Estado. Mas a missão da Anvisa, eu separei aqui dois verbos incríveis: proteger e promover saúde da população. E na visão, ela quer ser uma instituição promotora de saúde. E como valores, dentre os importantes valores que a Anvisa tem, eu destaco a visão sistêmica. E é aqui que eu gostaria de focar com os senhores e senhoras. A promulgada lei que institui a chamada bula digital, a Lei 14.338, promulgada em maio de 2022, foi fruto, como falou a Elizabeth Savala, da iniciativa de um deputado que pediu comida no restaurante na pandemia e achou muito bom pedir por QR Code e pensou que tomar remédio também pode ser bom assim. Pode ler a bula lendo o QR Code. Foi isto que ele pensou. Muito bem. Essa lei foi promulgada e essa lei diz que a bula digital e a bula impressa têm que coexistir. Existe uma questão, segundo dados do IBGE, de que mais de 30 milhões de pessoas nesse país não têm acesso à internet. E a metodologia adotada pelo IBGE para dizer se alguém tem ou não tem acesso à internet significaria, inclusive, acessar um canal de Netflix por qualquer dispositivo. Então, nós sabemos que é bem maior o número de pessoas que não têm acesso à internet. E nós estamos falando de medicamentos. A diferença de medicamento e de veneno é a dose. Isto nos preocupa por demais. Por que não coexistir as duas coisas? A bula digital e a bula impressa. Por que não? A Anvisa exerceu o papel regulatório há pouco tempo, diminuindo a quantidade de bulas enviadas para embalagens múltiplas nos hospitais, de 100% para 10%. Exerceu o papel regulatório. Agora, nos causa dúvida, extrema dúvida e preocupação, que a Anvisa possa retirar bulas de papel de quaisquer outros medicamentos de grande circulação ou diminuir a bula para constar numa caixa, num cartucho. Nós temos uma bula com determinado tamanho, com determinada forma, e volto a dizer, não somos contra que exista a bula digital, que facilita outras formas de acesso para quem tem essa condição. E não são todos. Portanto, o que se invoca aqui é uma questão de sensatez. É conveniente falar também ainda na visão sistêmica de uma hierarquia que rege o nosso país em termos de lei. Nós temos a Constituição Federal, que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor, uma lei federal, promulgada em 1990, 2 anos após a Constituição, e o Código do Consumidor garante o direito à informação. Portanto, não é certo, não é jurídico, que um usuário adquira um medicamento e ele tenha que, por suas expensas, obter a informação sobre o medicamento. Que para ele consultar, ele tenha que ter um outro equipamento, um outro investimento, portanto, em plano de dados, para ele poder ter acesso a um QR Code para ler uma bula. Pessoas aqui abordarão hoje diversos pontos ligados à natureza, práticas ESG, setoriais, mas eu, assim como a Elizabeth, eu abordo o ponto de vista do consumidor. A Anvisa é um órgão que conhece muito bem esse país, os seus problemas. Eu não quero chover no molhado com os senhores e senhoras e perder o tempo de ninguém, mas eu gostaria que a sensatez imperasse numa hora dessas. As pessoas precisam ter acesso à informação e o único acesso se garante por meio da bula de papel a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Vivemos agora em São Paulo um apagão que durou além de 5 dias de energia elétrica. Não havia celular. Aqueles municípios, aqueles estados que instituíram o cardápio de comida unicamente digital voltaram atrás. Já estão sendo promulgadas leis obrigando a ter cardápio impresso. Isto não é uma volta ao passado, senhores e senhoras. Não é. Isso é uma obviedade, precisa dar acesso às pessoas. Agora imaginem a preocupação no remédio, que é bastante diferenciada de um cardápio de comida. Apesar que a comida também
para aqueles que possuem suas restrições, precisam saber os ingredientes que estão comendo. Então, esses estados e municípios importantes voltaram a obrigar a ter o cardápio impresso. Então, é esse bom senso, essa sensatez que nós pedimos à Anvisa. Para encaminhar em termos finais, nós pediríamos que não fosse dispensado o AIR, a análise de impacto regulatório. Nós entendemos que tem uma norma superior, mas a norma superior falou para as duas bulas coexistirem. Então, para pensar em dispensar, que se estude, que olhemos para os outros países. Que país retirou a bula impressa dos medicamentos? Nós não temos essa notícia. Nenhum país tirou. Não nos vemos como pioneiros nisso. Pediria também que a consulta pública fosse feita no ano que vem, num prazo de pelo menos 90 dias, porque a lei, o projeto de lei que redundou na lei ordinária, que hoje falamos, ele foi aprovado a toque de caixa. A Anvisa soltou nota se posicionando contrária, preocupada. Foi um projeto que foi votado com regime de urgência. Em pouco mais de 15 dias, ele não passou por comissão nenhuma. Ele chegou no plenário, e ali no plenário ele só não foi aprovado extinguindo completamente a bula de papel, porque o IDEC, o PROCON, as entidades de defesa do consumidor, entidades setoriais se organizaram e vieram ao Congresso Nacional falar com deputados. Então, derivou numa mudança da lei para dizer que a bula impressa e a bula digital deveriam coexistir. Portanto, esse apelo que nós fazemos é um apelo jurídico para que nós não esqueçamos a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços para seu consumo. Então, todos somos consumidores de medicamento. Medicamento não é lazer, não é pedir comida no restaurante. Ninguém compra medicamento por lazer, compra por obrigação. Muito obrigado, senhoras e senhoras, pela atenção. Agradecendo ao senhor Alexandre de Moraes pela manifestação. Convido agora à tribuna a senhora